Provérbios 19. Seja muito bem-vindo, hein? Na nossa série Provérbios, hoje Provérbios 19. Vamos meditar nessa palavra e vai ser uma bênção, tá bom? Lembrando que estamos lendo todos os provérbios aqui, são 31 dias de campanha vivendo essa fé, junto aqui no canal Bispo Fabrício Dias, tá bom? Vamos lá, vamos nessa fé, são apenas 10 minutinhos. Diz assim, ó: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Esse versículo 2 aqui é um ensinamento que faz com que eu e vocês venhamos fugir de muitos problemas. Ele fala assim, ó, de novo, vem o 2. Não é bom proceder sem refletir. Em outras palavras, tomar uma atitude sem refletir. E ele fala, ó, peca quem é precipitado. Se você é uma pessoa precipitada, você corre um grande risco de pecar. Então vamos fugir disso para que sejamos abençoados, né? Evitar o mal. Versículo 3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Muitas vezes nós tomamos atitudes estúpidas, podemos dizer assim, só que depois temos um resultado ruim, aí nós culpamos a quem? Culpamos o Senhor, que deve ficar lá do seu trono olhando, falando, o que eu tenho a ver com isso? Você que tomou essa atitude. Então temos que ser pessoas cheios da direção de Deus e tomar cuidado com as nossas atitudes, tá bom? Diz assim o versículo 4, ó: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Em outras palavras, quando você está bem, você está rodeado de muitas pessoas, mas é na hora difícil que você está passando uma luta que verdadeiramente você sabe quem é que está do seu lado de uma maneira positiva, né? Versículo 5, a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muito o adulam e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com súplicas, mas não os alcança. Versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem, né? Então, se você adquire conhecimento, entendimento, o que você está tomando posse aqui? Você está adquirindo entendimento do que está escrito. Porque tem versículos na palavra que talvez você sabe que não estava escrito. Tem ensinamentos que você talvez não sabe. Como eu disse aqui no versículo 2 ali. Talvez você não sabia que estava escrito que nós não podemos proceder. Você já foi ensinado, ouviu falar, mas não sabia que estava na palavra, que você não pode ser uma pessoa precipitada, tem que refletir. Então, quando o versículo 8 fala que aquele que adquire entendimento, ele ama a sua alma, é porque ele vai ser protegido, ele vai ser guardado, ele vai ser abençoado. Versículo 9, vamos lá. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes, né? Versículo 11. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contendas de uma esposa. Versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Tá vendo como nós vimos aqui no capítulo anterior, aqui no capítulo 18, nós vimos que aquele que acha uma boa esposa acha o presente, acha o bem do Senhor. Então, é o Senhor que fornece a companheira, é o Senhor. Então, peça sempre a direção. Isso aí é uma direção para quando você for casar, para quando você quiser uma companheira, um companheiro, pedir a direção do Senhor, para que você seja muito abençoado. Para você seja uma pessoa que tem ali um auxiliador, uma auxiliadora do seu lado, tá bom? Versículo 15, ó. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem
a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga os seus benefícios, né? Versículo 18: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. A Bíblia está falando assim de ensinamento, viu? Como eu sempre digo, quando você ver algo assim que chama muita atenção, algo muito forte, analise tanto o contexto literário, mas quanto o contexto que está sendo dito. Ele está falando assim, ensina o seu filho, mas não exagere, não exagere. Aí ele vai no extremo para a pessoa entender. No extremo é para a pessoa entender. Castiga, mas cuidado para não exceder, tá bom? Aí ele continua dizendo aqui, versículo 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virá ainda fazer de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito. Mal nenhum o visitará. Versículo 24, olha que interessante. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Você conhece algumas pessoas que mesmo você tentando ajudá-la, ela não faz por onde? Você conhece uma pessoa que você tenta ajudá-la, proporciona alguma situação, você está ali sempre ajudando e mesmo assim esta pessoa continua ainda tendo dificuldade? É porque infelizmente ela está possuída por esse espírito, mas esse espírito será repreendido em nome do Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo no versículo 25, quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Mais uma vez falando que o sábio, ele recebe, os ensinamentos. Uma pessoa sábia, ela consegue compreender que os ensinamentos é para o bem dela, E nós temos que ser assim, porque o próprio Provérbios nós já lemos aqui, porque o Senhor repreende aquele que ama. Então nós temos que ter essa maturidade para entender que quando somos corrigidos é para o nosso bem, Versículo 26. O que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir as instruções, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça. A boca dos perversos devora a iniquidade. Versículo 29, para a gente encerrar a nossa leitura de hoje, que no meu entendimento foi muito precioso esses ensinamentos hoje. Eu quero que você coloque em prática e pegue um dos versículos que chamou mais a tua atenção e medite no dia todo nele hoje, tá bom? Medite no dia todo. Versículo 29 diz assim, preparados estão os juízos para os escarnecedores e os acoites para as costas dos insensatos. Ô bispo, eu não quero ser acoitado, não. Ô bispo, eu não quero ser punido, não. Então não seja uma pessoa insensata, injusta, não. Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal, porque Deus ele só tem bênção para você. Deus ele só tem vitória para você, só tem vitória para sua casa, vitória para sua família, tá bom? Mas se nós andarmos nos caminhos do Senhor. Se não andarmos nos caminhos do Senhor, vamos ser repreendidos e depois sermos abençoados, tá? Gostou da leitura de hoje? Amanhã eu aguardo você, tá? Amanhã é Provérbios capítulo 20. Vem fazer esta campanha de 31 dias aqui comigo, vai ser uma bênção para a tua vida. Lembrando, compartilha e chama muita gente para vir ler a Bíblia aqui junto comigo. Bispo Fabrício Dias, beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Eu te aguardo aqui amanhã. Até lá!